Pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria agradecer a gentileza, a generosidade de vocês compartilharem com a gente um pouquinho da história de vida de vocês, um pouquinho dos saberes de vocês, né? Agradecer a Juliane, agradecer o Anderson e a Tati, que vai fazer a mediação aqui comigo, para a gente conversar um pouquinho, para a gente refletir um pouquinho sobre formação em dança, palcos, vida e instituições, para que a gente possa pensar os espaços da onde vocês falam e também pensar as nossas trajetórias aqui na onde nós estamos. E dizer que o nosso quarto seminário e mostra de dança, ele só existe a partir de grandes parcerias. E a gente tem como parceiros e parceiras nesse evento a Secretaria de Educação e Esporte do Estado do Paraná, a Secretaria de Comunicação e Cultura, a SET também entrando esse ano como parceira aí das nossas atividades, além da Unespar, né, através do Escritório de Relações Internacionais, ao PIBID e ao Mestrado Profissional em Artes também, que são nossos parceiros, além do Teatro Guaíra, que está sempre com a gente aí desenvolvendo uma série de atividades. Então, queria agradecê-los, né, e agradecê-las, porque isso para a gente é muito importante, fazer com que o conhecimento que seja produzido ali dentro da educação básica possa criar outras pontes com outras instituições, né, com outros fazedores de cultura. Então, para a gente, que a gente possa ter uma conversa super bacana, queria deixar vocês super à vontade, para que a gente possa conversar com os nossos estudantes aí, para que eles saibam um pouquinho mais de vocês e que a gente possa refletir um pouquinho à luz de uma agenda, que é a Agenda 2030, para que a gente possa pensar também como que nós podemos transformar as nossas danças em escolhas de vidas também. Então, prazer falar com vocês e vamos conversar um pouquinho. Massa, Fer, a gente agradece também a Escolinha de Artes, né, que é a nossa casa dentro do Colégio Estadual do Paraná, que já conta com 60 e poucos anos, né, de história e sempre promovendo momentos como esse de formação, né, através de encontros. Quero agradecer muito o Fer, que está aqui comigo, a Juliane e o Anderson, nossos convidados e amigos de coração, que vieram compartilhar um pouquinho. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho dessa história, que eles vão falar em seguida, né, só vou ler aqui rapidamente o currículo formal e depois vocês entram na informalidade. Juliane Slater, natural de Curitiba, começou a dançar quando tinha 4 anos, frequentou o curso permanente de dança moderna da UFPR dos 8 aos 18 anos, onde treinou com Rafael Pacheco, Cristiane Wozniak e Gisele Kleiman, entre outros. Durante os últimos 4 anos, Juliane fez parte do grupo júnior da UFPR, se destacando em vários papéis principais, participando de vários festivais ao redor do Brasil. Juliane foi bailarina da Tessera Companhia de Danças, dirigida por Rafael Pacheco, e se formou em bacharelado em dança na Faculdade de Artes do Paraná. Em 2009, Juliane foi aceita na José Limon Dance Foundation, em Nova York, como estagiária em dança e administração de artes, como parte do Professional Studies Program. Recebeu com mérito seu mestrado em Ciência da Dança no Trinity Laban Conservatório of Music and Dance e apresentou sua tese no 23º Encontro Anual da Associação Internacional de Ciência e Medicina da Dança. Em Londres, se apresentou na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Em 2013, Juliane se mudou para Nova York e entrou para a equipe do José Limon Dance Foundation, onde trabalha atualmente como gerente de negócios. E Anderson Lima começou a dançar em São Paulo, Brasil, onde se formou na Escola Nacional de Balé de Cuba, em 2015. No mesmo ano, ingressou na Companhia de Dança de São Paulo, onde trabalhou com Márcia Aidê, Mário Galizzi e outros, entre outros. 2 anos depois, ingressou na Companhia de Dança de Curitiba Oficina de Dança, trabalhando com Luiz Fernando Bongiovanni e Ayrton Rodrigues. Em 2018, Anderson foi para a Alemanha, fazer parte da Companhia Júnior, agora eu preciso de ajuda, de Thüringer Staatsballet, falei certo? E integra agora o Thüringer Staatsballet, na Alemanha, em Gera, onde dançou peças de Silvana Schroeder, Nanine Ling e Nils Christ. É isso? E aí, para começar a nossa conversa aqui, a gente, né, já percebe de muitos caminhos que vocês fizeram, mas a gente quer ouvir um pouco mais de vocês. Então, vou começar abrindo aqui com a Ju. Como que
o seu caminho, Ju, de formação foi se construindo nesse sentido de explorar novos horizontes, te levando, inclusive, para fora do Brasil. Que desafios você encontrou nesse processo, né? E como que você acredita que seria possível a gente aprender a partir das experiências vivenciadas em outros países? Nossa, é bastante para falar, né? Então, obrigado, né, por esse convite, por receber-nos aqui. A dança sempre foi uma paixão, desde pequena. E eu sempre soube que eu queria dançar ou sempre estar envolvida com a dança. E em Curitiba, dançando na Federal, com o Pacheco, com a Gisele, com a Daniela Neri, foi uma experiência maravilhosa, mas eu queria mais, eu não tinha algo ali que estava faltando. E foi quando eu decidi ir para Londres. Em Londres, fala de desafios, eu tive que trabalhar com o que dava, como garçonete, como faxineira, né, para conseguir pagar a aula de dança no estúdio, ou para conseguir ir assistir a companhia da Pina Bausch, que estava, né, em Londres naquele momento. Então, eu acho que sempre quando você muda de país, tem a língua, que é uma grande barreira, e tem a questão financeira mesmo, que não é fácil. E por alguns anos eu trabalhando com o que eu conseguia e continuei dançando, continuei sempre assistindo muita coisa, até que chegou num ponto eu decidi, falei, não, eu quero mesmo voltar para dança, eu quero trabalhar com dança, e eu entrei em contato com a Rosselli Mon Dance Foundation em Nova York, eu vi que eles tinham esse intercâmbio, que incluía a administração, o que para mim era importante não ter só a dança, a dança no palco ou no estúdio, que eu queria algo mais, assim, e fiz esse intercâmbio, o que foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência de conseguir entender um pouco mais do que precisa, o que está behind the scenes, como que você traz o dinheiro, como que você faz a produção de um espetáculo, e não só a questão da performance, de estar no palco, né? Então, isso foi muito legal, essa experiência toda foi muito legal. Quando o intercâmbio terminou e eu não podia mais ficar nos Estados Unidos por causa do visto, a diretora, na época, ela falou, olha, nós gostamos muito de você, a gente quer você trabalhando aqui com a gente, mas você precisa de um mestrado, sem mestrado a gente não tem como te contratar. E foi naquele momento que eu decidi voltar para Londres e fazer o meu mestrado em ciência da dança, o que foram 3 anos de trabalho, de estudo, de escrever tese em inglês, o que é outro desafio, né? Já escrever tese em português não é fácil, vai numa outra língua, mas também foi uma experiência muito legal, onde eu fiz muitas conexões, conheci muita gente do mundo inteiro, com a mesma paixão da dança, com o mesmo objetivo de ficar na dança, de trabalhar nessa área. Então, quando eu terminei o mestrado, eu entrei sempre em contato com a Rosselli Mon, eu entrei em contato e falei, olha, estou com meu mestrado, e agora? E foi aí que eles falaram, venha, então eles me ajudaram a conseguir um visto, e eu me mudei para cá em 2013, e estou trabalhando com eles desde então. Hoje eu sou gerente de negócios, eu, né, trabalho com toda a parte financeira da fundação, mas a gente trabalha muito junto com todos os bailarinos, com todos os músicos, né, com o diretor artístico, então a dança continua sendo a minha vida, mesmo sem eu estar no palco ou no estúdio, né. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Não, acho que seria legal, Ju, você falar um pouquinho para nós da José Limon, né, da fundação. Você falou que é uma fundação, né, como a gente está também conversando aqui com os nossos estudantes, e tentamos explicar um pouquinho, né, da organização do Estado, de como funcionam, né, as diferentes instituições, como funciona uma fundação, né, como que é esse espaço, quem mantém, quem está envolvido na gestão, os professores, tem um curso de formação,
tem uma companhia, um grupo que se apresenta? Quais são as frentes, assim, de atuação da José Limão? Bom, a fundação tem 75 anos, então o José Limón foi um dos pioneiros da American Modern Dance, ele é né, uma figura muito grande na dança, e a fundação, ele formou a companhia em 1946, e alguns anos depois a fundação foi criada, e a fundação, ele é uma instituição não governamental, e basicamente pelo menos 50% do dinheiro arrecadado é arrecadado através de doações do governo, doações de indivíduos, famílias, né, são outras pessoas que, como nós, amam a dança, mas têm dinheiro para investir. Empresas também, diga... Empresas privadas também podem contribuir? Empresas privadas também podem contribuir, sim. Apesar de que na José Limón a gente tem menos empresas, mais fundações e mais famílias mesmo que contribuem. Nós temos uma companhia de dança, que é a Limón Dance Company, nós temos uma escola com vários programas de dança, com aulas, treino, tem ainda o programa que eu participei, que foi o intercâmbio, a gente ainda oferece esse intercâmbio. Então, tem muitas coisas. A gente também oferece aulas de dança nas escolas públicas, em Nova York. Esse é um programa que, na verdade, é de graça para as escolas. A gente procura escolas públicas que não têm dança para oferecer para as crianças, e nós levamos os nossos professores para oferecer esse programa sem custo para escolas. Nós temos um outro programa chamado Limón Outdoors, que a gente dá aulas de dança no verão, quando não está chovendo, claro, dá aulas de dança no parque, e também é aberto ao público. Então, a fundação tem vários projetos e várias coisas, tanto para a comunidade, como pago também, né, se você quiser vir fazer um treinamento mais formal. E a Limón Dance Company, ela viaja internacionalmente, se apresenta em vários lugares. Nossa, Ju, que experiência bacana, né? Que trajetória legal, né? E principalmente você que teve a oportunidade de participar da antiga FAP, hoje Unespar, né? Sair de uma graduação, uma formação em bacharel em dança aqui do Brasil e conquistar tantos espaços, assim, que hoje, lembrando das aulas da professora Cristiane Wozniak, a gente estudava José Limón, né, no processo, a gente estuda até hoje, né, no processo de história da dança, e ver que você hoje está trabalhando nesse lugar, é muito acalentador, assim, para a gente, que busca construir ainda alguns espaços sólidos em alguns contextos, quando a gente fala em dança no Brasil, né. Queria agradecer, assim, essa oportunidade e chamar o Anderson para conversa aqui com a gente, né? Porque, Anderson, você que tem, assim, passado por essa jornada aí na Alemanha, está vivendo um outro contexto, né? E que você também já passou por companhias tanto públicas quanto privadas, e que já adquiriu uma grande experiência aí, né, nesses lugares de dança, né? Como é que você vê o trabalho na Europa e como você se imagina daqui a 10 anos dançando? Olá, quero agradecer primeiramente pelo convite. Então, aqui, a maior diferença que eu percebo é essa urgência que no Brasil, as companhias de dança no Brasil passam para os bailarinos, né? Na questão de sempre tem que estar fazendo coisa, porque tem que estar ganhando dinheiro, porque se não tiver dinheiro, não vai ter como pagar o seu salário, e é sempre essa dificuldade financeira com as companhias, né? Tanto pública quanto privada. E aqui, esse problema não existe, né? Não é um empecilho, né? Até porque o Estado, ele apoia bastante os teatros, né? E as companhias sempre estão junto com o teatro. Às vezes tem umas companhias privadas que são mais fora do teatro, mas a maioria delas são juntas com o teatro. Então,
essa questão financeira não é um problema, e quando você é bailarino e você tá num lugar que eles não te forçam nesse sentido de, não sei, no sentido de, se você não fizer, você vai ser demitido, e se você não fizer, você não vai conseguir fazer nada, e aqui eles respeitam muito o seu limite também, do tempo que você trabalha, quanto você trabalha, eles mandam você até fazer menos. Isso é uma coisa que eu também sinto um pouco de falta no Brasil, porque no Brasil os bailarinos brasileiros são muito, eles fazem muito com pouco tempo, né? Porque a gente está acostumado com isso, né? De estar fazendo, porque senão não tem resultado, a gente não recebe, né, nada em troca. E aí aqui eles pedem até para fazer menos ou ir para casa, várias vezes já chegou o professor na sala falando para eu ir para casa, porque, sei lá, estava estudando uma coreografia ou tinha que aprender uma coisa nova, que tinha pouco tempo para aprender, e nesse sentido eles até você fica um pouco acomodado, né? Porque aí você acaba fazendo né, o necessário, você não passa disso. Então, eu acho que tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né, dessa questão financeira também, que eu acho que é a maior diferença nas companhias de dança aqui e do Brasil, né? Porque no Brasil, eu vendo como bailarino, né, eu sempre estava buscando alguma coisa nova para fazer. E eu sempre estava atento a tudo, e aqui isso meio que você deixa um pouco de lado, né? Você vai deixando de lado até pelo conforto. E às vezes pra gente não é muito interessante isso, esse conforto. Anderson, geralmente, como é que é a tua rotina de atuação aí? Em termos de, como é que é o teu dia de trabalho mesmo? E como é que, quando você entra em temporada, como é que se dá esse time de trabalho aí? Sim, então, aqui, eu acho que na maioria também das companhias na Alemanha, a gente trabalha das 10 às 2, aí a gente tem uma pausa e volta às 6 da tarde, das 6 às 9. A maioria das companhias são assim. E aí, normalmente, a gente faz aula, 1h30 de aula, e ensaia clássicos ou balés mais difíceis pela parte da manhã, e à noite a gente faz algum ensaio mais leve, né? Algum contemporâneo mais tranquilo, um balé mais tranquilo, ou a gente aprende alguma coreografia, estuda alguma coisa, mas é basicamente isso, das 10 às 2 e das 18 às 21. E uma curiosidade, daí não precisa ficar só para a questão do Anderson, para a Ju também. A Ju comentou a questão da questão da língua, da questão de você se adaptar a essa nova cultura. Como é que foi essa tua adaptação a essa outra cultura, tanto para você quanto para a Ju também? Além da língua, de você estar num lugar diferente, o que vocês conseguiram perceber em relação, se fosse ao contrário, se nós estivéssemos aqui no Brasil, nós estivéssemos recebendo artistas de fora para cá? Essa questão, eu não estou adaptado, estou ainda em processo de adaptação, porque é bem difícil. Eu moro numa cidade muito pequena na Alemanha e eles não falam inglês em lugar nenhum, é só alemão. Então, na companhia a gente trabalha em inglês, só que você quer ir no médico, quer, sei lá, precisa ir no banco, você tem que tentar em alemão. E quando você pergunta se fala inglês, eles são bem rudes, bem mal educados, porque é da cultura aqui, né, da cultura alemã, eles são bem direto ao ponto, não é nem mal educados, não, eles são bem diretos, não tem nem o jeitinho brasileiro, eles são bem diretos e não tem segunda opção. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil da adaptação, a questão calorosa que o brasileiro tem, né, essa coisa de tentar te ajudar, que eles não tentam te ajudar, que você se ajuda e eles só te dão o que você está pedindo, né? Nada mais. E eu acho que se fosse no Brasil, eu acho que os alemães ou pessoas de fora, assim, teriam a mesma dificuldade, porque, quer dizer, a mesma dificuldade só com o idioma, eu acho, porque o brasileiro, ele tenta ajudar ao máximo que ele pode, né? Eu sinto que essa é a coisa que eu sinto mais falta, assim, sabe? De pedir ajuda e a pessoa estar disposta a te ajudar também, né? Tanto no trabalho, no teatro, quanto fora.
no teatro. Aqui a gente tem 18 brasileiros na companhia, então eu acho que bastante. Então eu acho que essa quantidade de brasileiros ajuda a gente a não sentir tanta falta da questão de casa, da família, do país, do idioma, porque eu tô 50% do tempo falando só português, então não sinto tanta falta assim só com brasileiro, né? Mas se não tivesse, eu acho, esses brasileiros, eu acho que seria bem mais difícil adaptar por aqui. É uma coisa que eu percebi muito, tanto em Londres quanto aqui em Nova York, é quando você acaba conhecendo brasileiros, independente de onde eles vêm, mesmo não sendo do mesmo, né, de Curitiba ou de São Paulo ou do Rio, a gente se ajuda, forma uma comunidade, é impressionante, assim, como a gente se conecta e fala, não, mas eu ajudo, o que você precisa? Ah, não sabe para onde vai, né, ir para uma aula de dança. Então, isso que para mim foi bem interessante, assim, de ver, é como, claro que estando numa cidade pequena é diferente, mas tanto Londres quanto Nova York são, né, tem tantas nacionalidades, se você acha um brasileiro aqui e ali, ele pode ter certeza que eles vão te ajudar, isso é bem, é um conforto, né, é um conforto. Sim. Eu ia perguntar, Anderson, sobre essa organização mesmo, né? Se for 18 bailarinos brasileiros, mas e de outros lugares, como que é? Se tem outras pessoas de outros países? E como organiza isso, Anderson, em relação, por exemplo, à circulação, né? Eu lembro que logo no início, quando você teve uma turnê bastante grande, então danças mais, como é o público, a receptividade em outras cidades, o tipo de repertório de dança que você, por conta dessa organização, né, um balé da cidade, né, uma cidade pequena, que é uma coisa que a gente quase, né, não tem experiência, e aí como que se organiza essa coisa com o público, né, é mais frequente, né, a apresentação, a atuação, a rotina é outra, né. Aqui na companhia não temos nenhum alemão bailarino, né? Só tem pessoas estrangeiras, italianos, albanês, francês, peruanos, todos de fora. E questão de espetáculos, a gente dança mais no teatro, né? Por ser uma companhia estatal, a gente tem que fazer a quantidade de espetáculos no teatro. E são 2 cidades, né? A gente tem Gera e Altenburg. Aí a gente faz espetáculos revezando as cidades aqui. E as turnês, a gente não tem muita turnê, foi meio que uma exceção quando eu cheguei, que teve a turnê, porque teve um bailarino que trabalha com produção, e ele estava com esse contato na China e na França, e aí ele arranjou isso, de fazer essas turnês, mas normalmente a gente dança só no teatro. E, por incrível que pareça, todos os espetáculos são bem cheios, porque o pessoal aqui gosta muito, apesar de ser bem pequena cidade. A cultura, essa cultura de ir ao teatro é muito forte aqui, né? As crianças vão ao teatro muito, adolescentes, idosos, todo mundo vai ao teatro. É uma coisa meio que... E a missa no domingo é ir ao teatro no domingo, é a mesma coisa, entendeu? E é bom de ver, é bom de estar sempre dançando e sempre ter gente te assistindo e saber que eles valorizam muito isso. Você percebe no jeito que eles aplaudem, no jeito que eles te cumprimentam depois, que eles têm uma paixão pela arte em geral, né? Tanto o teatro, que tem junto no teatro com a gente, a orquestra, ópera, eles gostam muito. Então, a gente dança bastante no teatro. Anderson, vocês têm, assim, todo mês vocês estão em cartaz? Sim. Só para entender essa organização de vocês, assim, mensalmente, todo mês vocês estão em cartaz? Sim, tem mês que a gente faz menos, faz 2 finais de semana, mas tem mês que a gente faz todos os finais de semana. Isso depende muito, mas sempre tem que estar tendo espetáculo, né?
para cumprir uma agenda que eles criaram, e até agora, por causa do coronavírus, a gente está fazendo mais do que o normal, porque eles têm que suprir os espetáculos que a gente não fez, né? Então, eles estão botando mais espetáculos. Então, às vezes, a gente tem espetáculo de quarta a domingo, 2 espetáculos, né? Então... De público reduzido também, por isso, né? Sim, porque tem menos gente no teatro, e aí tudo isso. E também aí tem o lado de fora, fizeram um palco do lado de fora do teatro para poderem colocar mais pessoas, né? Mas fazer um espetáculo mais ao ar livre. Então, a gente está, agora, por causa do Covid, a gente está trabalhando mais, né? Fazendo mais espetáculos. Eu acho que é legal a gente pensar nessa forma como a própria pandemia, né, alterou também as organizações. E o quanto vocês... No ano passado a gente fez o seminário e estava bem no auge ali, né, em julho, agosto do ano passado a gente estava no pior momento aqui, e outros lugares, né, na Alemanha mesmo a gente conversou com a Simone, e na Espanha, né, que a gente estava com a Miriam. Com a Miriam. Com a Miriam, na Espanha. E aí, tá voltando, né? E aí, continuamos, já vai fazer, né, 1 ano e pouco, a gente continua, assim, como que essas organizações, né, nas quais vocês estão vinculados, têm lidado também, né, com esse novo normal, que a gente fala, com essas novas, inclusive com a forma como o público também, né, encara esse retorno ao teatro, voltar a estar em espaços coletivos, depois mesmo da vacinação, né, e depois uma retomada que vocês vivenciam um pouco diferente da gente. Ju, se quiser falar um pouco dos Estados Unidos, que acho que foi uma mudança bem radical, né, ali na virada do ano para cá. Muita diferença, até mesmo, eu acho que o jeito como a José Limón lidou com isso foi muito legal. Eu lembro que acho que foi dia 13 de março, de 2020, que a gente decidiu que queria fechar os escritórios, os estúdios e o prédio onde a gente trabalha. Isso foi uma sexta-feira, a gente achou que ia voltar dali umas 2 semanas, quem sabe 1 mês, e ainda não voltamos, né? Mas logo na segunda-feira mesmo, depois daquele último dia que a gente estava nos estúdios, a gente começou a oferecer aula de dança pelo Instagram Live, de graça. E a gente começou logo ali já a colocar, né, não vamos parar, não pode parar, the show must go on, e a gente continuou nessa de começar a tentar essa coisa online, porque é muito difícil para a dança, faz falta essa troca de energia, de estar no mesmo espaço, mas como não tinha outra opção, nós começamos a oferecer essas aulas de dança. Vendo como o público foi respondendo, a gente depois fez vários workshops online, que a gente chamou de Home Edition, e tudo foi sendo adaptado para espaços menores, para espaços pequenos, como que você, né, se você não pode sair fazendo grand jeté na sua sala, como que você faz, como que você trabalha esses músculos e faz uma aula de dança nesse, né, no espacinho pequeno que você tem. E foi muito legal ver como a gente evoluiu, do que a gente começou a oferecer online ano passado e o que a gente oferece hoje. Uma coisa que foi bem legal também é que, como vocês escutam, por exemplo, a NBA, várias coisas de esportes, eles fizeram essas bubbles, a gente conseguiu fazer uma bubble para a nossa companhia. Na verdade, a gente fez 3 desde o começo da pandemia, mas em dezembro do ano passado, a gente fez essa Bubble Residency. A companhia foi para esse lugar onde, claro, você fecha, ninguém entra ou sai, comida tem que ser tudo entregue, né, ninguém pode sair, você tem que fazer todos os testes. Na época não tinha ainda vacina para os nossos bailarinos, então foi uma experiência. Eu não estava lá, né, eu acabei não indo, mas foi uma experiência bem interessante, como os bailarinos ficaram juntos por 4 semanas,
não só dançando, mas tudo mais que você faz, você está ali, é a sua família. E a gente conseguiu produzir um espetáculo que foi, a gente fez o live stream, que no dia, foi dia 19 de dezembro, foi de graça para o público, a gente sugeriu uma doação e todo mundo, basicamente 90% das pessoas que assistiram a gente naquele dia doaram alguma coisa, alguma quantidade de dinheiro. Então, foi, assim, pessoas que queriam, né, mostrar o suporte, e depois, essa mesma performance, são 3 coreografias, né, a gente acabou vendendo esse produto para outros teatros, que os teatros também não podiam ter live performance, então eles também usaram todo online, então foi um jeito que a gente achou de continuar, né, colocando a dança lá fora e continuar com tudo isso que é a nossa missão, que é a nossa paixão, que é a nossa vida, né? Agora, tomara que a gente consiga voltar agora, a gente está planejando de voltar ao estúdio no dia 13 de setembro, mas ainda tem várias, né, não pode, tem todo o limite de pessoas, você tem que ser vacinado, tem que usar máscara nos espaços comuns. Eles estão pensando agora em como não usar máscara no estúdio, mas você tem que manter a distância. Então, mesmo com a vacina, todo mundo tem que ser vacinado, mas mesmo com a vacina, tem todo esse cuidado. Mas só de poder ter a dança presencial, acho que vai ser bem gostoso, depois de tanto tempo. Eu acho que a gente vai conseguir ressignificar a própria experiência de quem dança e de quem assiste, de quem prestigia a dança, né? Eu espero, assim como o Anderson falou, que a gente tenha uma grande invasão dentro dos teatros para que as pessoas possam ter essa experiência, né? Ainda sonho que nós tenhamos aqui no nosso país um olhar para a dança, um olhar para as artes, seja qual linguagem for, de uma outra forma, no qual ela seja reconhecida enquanto trabalho mesmo, né? Daí, pegando o gancho que vocês trouxeram, eu fiquei pensando, Ju, como é importante o bailarino, assim como eu estava falando, que ele sempre ficava atento a tudo que estava acontecendo no universo da dança aqui do Brasil, até ele chegar no local que ele está hoje. Eu até vou voltar aí um pouquinho no período que a gente dançou juntos lá atrás, né, Tati? Ali na própria Tessera, a gente tinha o nosso papel ali como bailarino, bailarina, mas a gente também participava dos elementos de produção da cena, né, da construção. E eu queria até te fazer uma pergunta, se está nesse outro lugar também, além do bailarino na cena, também contribuiu para que você estivesse onde você está hoje. E se para o Anderson também, essa questão porque aqui no Brasil a gente tem que fazer tudo, né? O bailarino, ele dança, ele faz a iluminação, ele tem que fazer o figurino, ele tem que ensaiar, então ele é multi, né? Queria saber isso para vocês, se ajudou nisso para vocês chegarem onde vocês estão, e como é que se dá esse profissional multi aí nos contextos que vocês estão, né? Essas coisas são mais categorizadas, se você consegue se aperfeiçoar mais num determinado ramo, como é que se dá essa experiência de vocês terem aqui e atuarem hoje? Bom, eu acho que isso depende muito do tamanho da companhia também, do tamanho da fundação, né, de qual, porque, por exemplo, aqui se você não, é muito difícil comparar o New York City Ballet com a Limón, né, o tamanho é bem diferente. Eu acho que tudo o que eu aprendi e todas as nossas experiências em Curitiba, para mim, contribuíram com certeza para eu ter uma visão mais ampla do que a dança pode ser, e que trabalhar com dança não e artes no geral, não é só tá no palco, né? Então, isso com certeza foi toda a experiência que a gente teve foi muito legal, assim, para ter essa, né, tudo bem, não estou no palco, mas eu ainda sou bailarina, uma vez bailarina, sempre bailarina, né? E aqui eu acho que, por exemplo, com a Limón, depende do que está acontecendo. Por exemplo, nessa semana mesmo, eu fui até o escritório para conseguir
começar a arrumar o escritório. Não tem nada a ver com o que eu faço, eu trabalho com finança, mas a gente estava lá carregando caixa, limpando, né? Então eu acho que ainda para mim, apesar de ser um pouquinho mais separado, todas essas, como que fala, esses papéis, né, de figurino, de música, de finança e tal, eu pelo menos sempre estou envolvida um pouquinho com tudo, né? Eu sempre estou vendo e tentando ajudar um pouquinho com tudo, o que para mim eu gosto bastante. Mas eu sei por conversas com amigos também, e outras pessoas da área, que conforme maior a companhia, mais, como que fala isso? mais burocratizado. Isso, é tudo separadinho ali, em caixinha, né? Porque você faz isso e nada mais, entendeu? Então, eu acho que depende muito do tamanho, assim, do tamanho em termos de dinheiro mesmo, né? Qual que é o orçamento da companhia e quantas pessoas tem no staff, né? Se você tem um departamento inteiro para trabalhar com o figurino, para que vai precisar a pessoa da finança vir, né? Então, acho que depende bastante disso. Eu acho que eu cresci, né? Desde a escola eu sou um bailarino multitarefa, né? Porque na escola a gente também, em espetáculo de escola, a gente vai lá ajudar a botar o linóleo, vai ajudar lá, termina um figurino, dá um pontinho aqui. Então, eu acho que essa questão do multitarefa ajuda muito depois, porque tanto eu penso mais na questão prática agora, né? Porque eu sempre estou aberto quando algum coreógrafo, professor ou pede alguma coisa para eu fazer, é mais fácil para mim de assimilar o que a pessoa está pedindo, né? Porque eu não sei o que é que dá, mas eu percebo a diferença dos bailarinos europeus, que eles não fazem outra coisa, eles não fazem. Eles não vão dar um pontinho na sapatilha, eles vão pedir para a camareira dar um pontinho na sapatilha. Eles não, nada, né? E aí você percebe esse lack de a diferença, né? É muito difícil eles assimilarem quando vê um coreógrafo diferente. Eles têm um certo tempo de trabalho também, que é um pouco mais lento. E eu acho que não é o preferível você ser um bailarino que tá botando a luz no palco, você tá carregando coisa, mas no final das contas ajuda e faz você ser um humano mais, um bailarino ser humano, né? E ajuda também você a trabalhar em conjunto também, a tentar perceber o que as pessoas em volta de você precisam ou o que não precisam, se precisam de ajuda ou não, faz você ficar mais humilde nessa questão, né? De sempre estar sempre estar de olho lá. E aqui no teatro temos os departamentos, né? Então é tudo bem separadinho. Às vezes eu esqueço e eu tô, sei lá, ajudando alguém, sabe? Empurrando a cortina um pouco. E aí pedem para tirar a mão, porque a gente não pode fazer isso. Carregando a barra no palco, né? Quando tem aula no palco, eu carrego a barra e falam para não carregar porque eu posso me machucar. E é uma coisa que eu fico assim, gente, eu sempre fiz isso, né? É uma coisa que no Brasil é normal, a gente faz isso, a gente que bota nossas coisas no lugar, a gente que faz o nosso próprio palco, né, basicamente. Então, é diferente você não fazer nada, você não poder fazer nada, mas também é bom você saber que você está aberto a sempre ajudar, a sempre estar disposto. Ser proativo, né? Acho que ajuda muito essa questão. Legal, né? É impressionante para a gente aqui pensar o quanto as qualidades, né, vêm dessa nossa experiência prática, né? A empatia, o reconhecimento do papel do outro, o trabalho coletivo, né? Esses dias fazendo uma retomada, né, um trabalho com a Tessera também, e acho que esse é o grande ponto do nosso aprendizado, né? Vocês estão me escutando direitinho? Então? Não, tranquilo, qualquer coisa corta aqui.
Mas é algo que é fundamental para o nosso espírito de artista, né? De saber o que cada um faz e o quanto depende de estar todo mundo organizado e contribuindo com isso, ao mesmo tempo que, quando o Anderson falou lá, por exemplo, sobra tempo, né? Como que eu posso envolver esse tempo no meu aprofundamento enquanto artista, enquanto pesquisador, enquanto bailarino, mas não necessariamente só fazendo, né, só estando ali repetindo, mas eu posso estudar, eu posso ler um livro, eu posso ver um filme, isso faz parte também, né, e esse tempo a gente não tem aqui, né, dadas essas condições de ter que fazer tudo, né, e é um tempo que transforma também, e que muitas vezes a gente não reconhece como, né, parte do trabalho, né, um tempo que é teu e que é de contribuição para você, né, da tua vida, da tua qualidade de vida, que a gente não tem. Então, a gente tem que produzir, e, enfim, né, eu acho que isso é o mais interessante de perceber as experiências diferentes, né. Em termos de qualidade, né, de vida, de formação, de trabalho, que são objetivos que a ONU propõe, né, em termos de desenvolvimento humano e de melhoria de mundo. E como isso impacta, né, Tati? Impacta a produção em dança, impacta a formação, até a Ju trouxe como exemplo, é que a própria companhia vai desenvolver atividade nas escolas. Até se você pudesse falar um pouquinho mais, e o Anderson, não sei se vocês têm alguma relação aí com as escolas. Como é que se dá essa relação com as escolas, a aproximação entre estudantes, né, em diferentes níveis com a companhia de vocês? Eu até faço essa pergunta porque a gente é um projeto de dança dentro de uma escola de educação básica, pública, que então, estamos comemorando 10 anos de existência. E quando a gente olha para a história da dança feita dentro da escola aqui no Brasil, a gente se vê construindo esse lugar ainda, né? Daí eu vejo como a Ju trouxe, ó, aqui a gente já tem essas parcerias. Eu fico imaginando se os nossos estudantes tivessem a oportunidade de fazer aula assim, de uma forma permanente, um diálogo permanente com as grandes companhias brasileiras. Olha, o Grupo Corpo vai dar aula aqui hoje na escola, a gente vai ficar um tempão aqui, olha que maravilha, olha que alteração de concepção da dança nós teríamos, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês veem esse universo dessa arte que é produzida para os palcos, dentro das companhias, das fundações, e como é que se dá essa relação com os espaços de educação, se vocês têm essa entrada também, né? Então, aqui o programa que a gente tem se chama Limão for Kids, e basicamente como a gente desenvolveu esse programa foi para ser para trazer a dança para as escolas públicas e para as crianças, mas sem esse medo de, é dança, é formal. Não, é se mover, todo mundo se move, né? O movimento é universal, sendo no palco ou não. E a forma de expressão pelo movimento é universal, né? Então, essa é a base desse programa. A gente tenta trazer os bailarinos mesmo da companhia para dar a aula, até mesmo porque isso dá mais oportunidade de trabalho para os nossos bailarinos, e também a formação, que é tudo que a gente está falando, né? Que mesmo eles dando aula de dança numa escola pública, é mais experiência para eles como bailarinos. Então, a gente tenta, né, envolver eles em todos os aspectos. E a principal barreira é porque algumas escolas públicas não têm o espaço, não têm tempo, não têm dinheiro. Então, o jeito que a gente conseguiu diminuir essas barreiras foi a gente consegue trazer esse programa para as escolas públicas onde eles não precisam pagar nada para nós. A gente traz uma aula de dança em movimento que pode ser feita em qualquer lugar. Então, se você tem uma salinha pequena, a gente faz acontecer. Se tem um ginásio, a gente também pode ser. E a outra coisa, a gente entra em contato com os professores nas escolas públicas
e manda vários vídeos, manda aulas de dança né, online, manda várias coisas que as crianças podem assistir antes mesmo de começar as aulas de dança com a gente. E tem geralmente o que a gente faz essas aulas de dança nas escolas, e aí convida essas escolas para vir para o teatro para assistir a companhia. É um programa um pouquinho menor, claro, para as crianças não é 1h30 ou 1 hora no palco, a gente faz uma coisa menor de 20 a 30 minutos, o que a gente chama de lecture demonstration, que é um pouquinho mais, um pouco mais devagar, é um pouco mais, né, fácil para eles digerirem, e no final a gente abre as perguntas. E as perguntas dos estudantes e das crianças é uma coisa maravilhosa, porque eu não sei de onde que vem essa curiosidade, as perguntas que eles fazem, é ótimo. E geralmente o que acontece é, quando a gente consegue entrar e começar essa parceria com uma escola, quando eles fazem o primeiro ano, eles sempre querem que a gente volte, né, porque as crianças mesmo gostam muito, porque não é para ser uma coisa formal de dança e que, né, tem que ser perfeito, não, é só você se move, você, né, só que em vez de andar, você está se movendo desse jeito diferente, expressando uma coisa diferente, então é um jeito muito legal de trazer essa cultura para as escolas públicas, sem ser tão formal, porque tem muita barreira, para quando é muito formal, tem muita barreira, né? As pessoas têm muito essa pré-concepção do que deve ser, do que a dança tem que ser. E, na verdade, não tem que ser nada, tem que ser o que você quiser, né? Legal, Ju, você falar isso, né? Porque é um projeto de formação de plateia, né? Que é organizado via instituto, consegue talvez dar uma continuidade, criar um sentido muito maior, né? A gente acaba fazendo, por vezes, isso aqui, né? Com companhias privadas, ou mesmo nas públicas, né? Pontual e eventualmente com uma formação de plateia meio a conta-gotas, assim, mas não com um projeto de permanência, né? De construção da importância disso, né? A longo prazo. E isso é fundamental, né? Quando vem de organização interna, né? Quer falar, Anders? Eu acho que essa questão aqui ainda, infelizmente, é muito ruim, porque o teatro não tem contato nenhum com as escolas, com estudantes de dança. Tem um grupo de balé infantil no teatro, que eles fazem aula nos estúdios da companhia, e às vezes uns professores da companhia vão dar aula para eles, mas eles não são da escola pública, né? Eles são de um projeto do teatro para crianças fazerem balé. Isso eu vim percebendo um tempo atrás, porque no Brasil é muito comum, é normal e é importante, né? A gente ter esse contato, essa conexão escola-companhia. E na São Paulo Companhia também eles têm um projeto muito bom que chama... Esqueci o nome do projeto. É um projeto que eles levam as escolas para assistir um espetáculo, né? E eu acho que é bom isso, é importante, né? Ter essa conexão. E aqui não vejo, não tem isso de... Assim, eles não dão essa atenção, né? Às escolas e aos estudantes. Olha, Anderson, eu acho que a gente vai ter que ajudar nisso. Eu já vou deixar de antemão, tanto para o Dansec, fazer uma ponte ali com a Ju, para a gente dançar em Nova York. E daí, como você está pertinho ali em Nova York, a Alemanha é um pedacinho de régua só, a gente já dá um pulinho aí também, para a gente poder compartilhar a dança que a gente faz ali dentro do Colégio Estadual do Paraná, e também conhecer um pouquinho da dança de vocês também, assim, de corpo a corpo, né? A gente espera que toda essa situação pandêmica passe o mais rápido possível para que a gente possa ter essa aproximação. Gente, queria, só para a gente ir finalizando a nossa conversa, queria só pedir para vocês, assim, como considerações finais, se vocês pudessem dar uma diretriz, uma dica, uma sugestão, um caminho, um desespero, o que vocês acharem importante, para que as pessoas que estão aqui assistindo com a gente agora, elas possam ter a mesma coragem, a
passar a mesma vontade, ou isso pode passar a constituir os sonhos dela. Que dica que vocês dariam para que as pessoas que queiram buscar dança, não só como profissão, mas dança no mundo, elas poderiam ter a partir das experiências de vocês? E daí eu já vou pedindo as considerações finais de vocês e agradecendo essa gentileza de vocês. Olha, eu acho que uma coisa que eu aprendi muito é não tenha medo de seguir, não tenha medo de tentar, não tenha medo de ir para outro país. Quando eu decidi ir para Londres, a minha mãe, meu pai falaram, mas e se não der certo? Eu falei, se não der certo, eu volto. O que mais que vai acontecer? Então, né, é seguir a paixão e tentar. E tentar, vai atrás do que você gosta, né? Eu acho que é exatamente isso que a Juliane falou, da questão do medo, né, da insegurança também, porque quando eu vim para cá, eu estava trabalhando na Curitiba e eu estava bem, estava feliz, estava satisfeito, estava dançando coisas que eu gosto, mas eu arrisquei um pouco mais, sabe? Eu tirei esse medo do incerto, né? E só botei a cara para bater e fui, e eu acho que isso também ajuda, né, você a descobrir realmente o que é a dança, né, você não ter esse bloqueio do medo de você tentar descobrir coisas novas sempre. Legal, gente, muito bom ouvir vocês, assim, e pensar nessa conexão, né, que não se perde nunca, apesar de vocês estarem fora, estão sempre pensando aqui, né, com a gente, assim, eu sinto isso na fala de vocês, né, essa relação Brasil onde estamos, e isso é muito bom para nós, né, essa troca, então eu queria agradecer também, né, agradecer a Fer, agradecer a vocês de terem partilhado essas experiências, esses momentos com a gente aqui, que seja uma troca também recíproca, né, que a gente também possa, né, se não for dançar ainda, né, por conta da pandemia, mas que a gente continue se seguindo, se acolhendo, né, através das redes, se acompanhando, para nos mantermos conectados aí por mais tempo. Maravilha, gente. Gente, então, obrigado. Até breve. Já pode preparar na agenda daqui nos próximos anos aí para a gente poder dançar junto, tomar um café juntos, né? Assim que vocês estiverem passeando por aqui também, fica o nosso convite para que vocês visitem ali o Colégio Estadual do Paraná, conheçam a Escolinha de Arte, conheçam o Dancep, e quem sabe a gente possa estar iniciando aqui uma conversa para que tanto que vocês um dia venham dançar aqui na nossa escola e que a gente também possa dançar aí no espaço de vocês, criando essa grande rede aí que a dança possibilita. Então, queria agradecer, deixar aqui o convite para que todos possam prestigiar não só essa mesa aqui, mas as outras mesas que contemplam a programação do nosso quarto seminário e mostra de dança, e a gente espera que nós tenhamos outros momentos de encontro, outros momentos de muita dança. Gente, um forte abraço e até breve.